Oi, pessoal, tudo bem? Ó, essa história ela é lá do nosso apoio, tá? Do nosso Apoia-se. Mas a gente liberou aqui porque a Laura tá precisando muito de opiniões. Então a gente resolveu soltar aqui na plataforma gratuita pra ela conseguir ter mais pessoas ouvindo a história dela, né? Então vai lá no nosso Telegram depois que vocês terminarem de ouvir. Mas antes a gente tem um recadinho muito especial. Oi, gente. Quem fala aqui é Silvia Finegger, do podcast Mancada Minha. Eu queria convidar vocês para conhecer o meu podcast. São histórias minhas de mancadas e outras situações difíceis. Várias histórias com muito bom humor e uma edição muito divertida. Se você, como eu, é muito fã do Eu Conto e Você Conta, vai se divertir também comigo no Mancada Minha. Beijos, musas. Beijo, gente. Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Não sei se alguém aí que me escuta também me segue lá no Instagram. Se quiser dar uma moral, é o @MariUribe. Tudo junto e o Mari é com E, tá? Não é com I, não. Por que eu tô falando isso, gente? Já tô dando até explicação, porque pode ser que vocês escutem aí. Eu tô cuidando da gatinha da minha amiga, a Ananda. Ela é uma gatinha laranja maluca. Gente, ela é maluca. E a Lua, que é a secretária do nosso podcast, a minha gatinha, ela não brinca com a Ananda. Ela é uma gata muito independente, ela gosta de brincar com lagartos e ratos na rua. Então, se vocês escutarem o barulho de um cavalo aí trotando, é ela, tá, gente? Bom, desculpa essa introdução, queria contar um pouquinho mais aqui de como é que tá sendo os bastidores ultimamente, gente, pra gravar. Não tá sendo fácil com essas gatas, eu juro, elas parecem que escolhem a hora que eu sento aqui pra começar a correr pela casa. Mas isso não vai ser empecilho pra gente contar pra vocês a história da Laura. E essa história aqui, ela tá diferente. Vocês vão entender o porquê já já. Vamos lá? Mas então, Eu conto ou você conta? A Laura, ela trabalha no mesmo emprego já fazem mais de 15 anos. Todas as amigas, amizades, assim, que ela teve na vida, a maioria foi pelo trabalho. Então, pessoas que às vezes não trabalhavam mais na mesma empresa, mas ela continuava ali com contato, ou assim, ela tinha uma turma muito boa, gostava de ir para happy hours. Essa história, esse relato específico do que a gente vai falar aqui, aconteceu bem recente, mas é importante que vocês entendam um pouco aqui de como que isso aconteceu. E não é só recente que aconteceu, está acontecendo. É uma daquelas, gente, que vamos precisar das opiniões de vocês, e quanto mais, melhor. Laura sempre gostou de trabalhar nessa empresa, ela se dá muito bem com a sua chefe, se dá muito bem com a equipe, que ela trabalha numa equipe bem legal. Eles fazem festas, churrascos, enfim, é a grande família. E quem conhece a grande família tá lá na Chuveirada, que é nosso episódio que saiu no Spotify. Gente, quando uma empresa fala que somos uma grande família, talvez seja uma red flag, tá? Isso aí não sou eu que tô falando, não. Então, vocês, eu tô só aqui, ó, passando o recado. Mas no caso aqui, gente, realmente, a Laura disse que nunca teve nenhum problema lá na empresa, assim, nenhum problema maior. O que acontece? Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, entrou uma moça na empresa chamada Miriam. E logo de cara, a Miriam e a Laura se deram muito bem. Elas se deram tão bem que elas viraram amigas, começaram a sair nos finais de semana, então fora da empresa, ali fora daquele núcleo com as pessoas do trabalho, e viraram tipo irmãs, como elas se denominaram. Miriam e Laura eram solteiras. Como que é o jeito da Miriam, que é importante que vocês entendam. A Miriam é aquela pessoa muito boazinha, que às vezes não sabe falar não, que às vezes, isso aqui é a percepção que a Laura tem da Miriam, e assim, como elas são amigas, elas conversam sobre isso, a Miriam fala das dificuldades, a Laura até comentou. Olá, amiga. Eu tinha algumas questões, eu comecei a fazer terapia. Não eram as mesmas questões, mas ela estava falando ali para a amiga que talvez fazer uma terapia poderia ajudar, porque ela era muito boazinha, muito permissiva. E o que acontecia?
em termos de relacionamento, ou até mesmo algumas coisas no trabalho, acabava que ela se prejudicava, porque ela não percebia os sinais, as red flags, ou às vezes ela esticava demais o limite dela por não saber falar não, caía em ciladas, caía em roubadas. E Laura e Miriam foram construindo uma amizade onde a Laura era o total oposto da Miriam. Então elas saíam juntas e tinha alguma situação de, sei lá, que tinha que se colocar num conflito ou que tinha que se expor, a Laura sempre tomava mais essa parte. Por quê? Porque a Laura, ela sempre foi mais confiante, sempre foi uma pessoa que se colocou como mais confiante no mundo, diferente da Miriam, que era mais Ai, isso, o que a Laura disse. E aí, gente, elas foram se complementando ali na amizade da maneira que poderia. Por quê? A Miriam também ajudava a Laura com algumas questões da vida dela também. A Laura, ela era uma pessoa muito impaciente. A Laura é uma mulher muito preocupada. Ela é muito preocupada com dinheiro, com problemas. Não é que ela reclama, tá, gente? Mas ela tá sempre muito preocupada. Ela vem de uma família, né? De uma família que tem uma situação bem humilde, diferente da Miriam. Isso é um recorte, não sei se é importante ou não, mas para vocês entenderem da onde vem aí essas questões da Laura. E a Miriam é sempre aquela amiga que motivava, que falava, não, amiga, tenha mais calma. As coisas vão dar certo. Nem tudo tem que ser do seu jeito. porque com a Laura, gente, que mandou a história, ela sempre soube que não é uma qualidade legal, sabe? Ela é muito controladora, tudo tinha que ser do jeito dela. E é importante que vocês entendam essas personalidades para o que vai vir aí da história. Lembra que eu falei para vocês que a história aqui é um pouco diferente? Então, o que acontece? Passado um tempo, passado esses 5, 6 anos, porque essa história está acontecendo aqui agora no ano de 2025, mas o que rolou? No final de 2024, a Miriam conheceu um cara. E a gente vai chamar ele de Ariel. A Miriam conheceu esse carinha, o Ariel, super gente boa, super da mesma vibe que ela. Eles têm empregos e cargos também parecidos, o que fazia que eles tivessem muitas coisas em comum. E por conta disso, é um movimento quase que natural, né? Quando você tá conhecendo uma pessoa, tá se envolvendo, ou tá dating, né? Tá indo para encontros, é natural que, pelo menos no começo, você não que se afaste, mas que você dê aquela sumidinha. Por quê? Porque você tá ali atrás, indo nos encontros, conhecendo uma pessoa nova, às vezes vivendo um romance, vivendo uma paixão. Tá se jogando, né, gente? E era isso que a Miriam tava fazendo. A Miriam tava se jogando. Diferente de outros caras, o Ariel parecia ser muito diferente. Ele era mais a vibe dela, ele não era um cara agressivo, era um cara confiante, era um cara paciente. E aí, esse relacionamento, né, deu certo e evoluiu para um namoro. No dia que a Laura conheceu o Ariel, eles foram no bar. Não só a Laura, o Ariel e a Miriam, mas como outros amigos. A Miriam apresentou o Ariel ali para todo mundo. E a Laura, de cara, achou o Ariel um cara muito legal, e ela aprovou. Ela aprovou esse namoro da amiga e do Ariel. O tempo foi passando, teve o final do ano, todo mundo foi viajar junto, foi aquela coisa assim, foi o pessoal do trabalho. Então, gente, quem tem uma turminha boa no trabalho, realmente é bem gostoso, né? A gente passa, às vezes, a maior parte do nosso tempo com as pessoas do trabalho. Então, é natural que a gente ame-as e odeie-as, dependendo de quem for. Foi tudo certo, ano novo perfeito, galera ali na praia, Laura, Miriam, super amigas. Só que quando elas voltaram para trabalhar, a Laura foi demitida. Por que a Laura foi demitida? Porque estava tendo uma reestruturação na empresa. E a Laura, gente, infelizmente, ela não conseguiu fazer faculdade. Ela estava no emprego, ela tentou estudar, esse trabalho conseguiria pagar uma parte da faculdade, ela começou a fazer, só que ficou muito pesado, gente. A Laura, ela morava sozinha num
quarto, assim, quarto banheiro praticamente. Ela era uma pessoa bem humilde mesmo, como eu falei, ela veio também de uma base humilde. E agora, ela não sabia como que ela ia fazer, porque o aluguel pagava ali a casa dela, pagava as contas dela, e ela ainda salvava um dinheirinho para mandar para o pai e para a mãe, que moravam em outro estado. Se a Laura não conseguisse um trabalho a tempo, ela teria que voltar para a casa dos pais, abrindo mão das amizades que ela tinha ali, abrindo mão do apartamento também, mas com o tempo ela não conseguiria pagar sem um emprego. E aí começou uma nova saga para nossa musa, que é procurar um outro emprego. E, gente, é claro, a Laura foi mandada embora depois de não sei quantos anos trabalhando numa empresa, ela ia pegar uma bolada. Lógico, só que ela não poderia pensar, vamos supor, eu não sei, a gente não conversou sobre isso, mas vamos supor que ela pegaria, sei lá, 15 mil reais. Eu acho que talvez foi até mais. Mas sem um emprego, gente, 15 mil reais com os gastos que a gente tem, não tem como, né? E ela sabia disso, esse dinheiro, ela não queria sair gastando assim. Ela não queria sair, gastar todo esse dinheiro de uma vez, comprar alguma coisa. Ela tinha que ter maturidade para poder ir salvando. Ela iria receber também o seguro-desemprego e aos poucos ir encaixando ali as coisas. Beleza. Laura ficou muito chateada porque ela realmente gostava de trabalhar naquela empresa. Miriam ficou devastada. Quem que ia ser a companhia dela ali, de tomar o café na copa, de contar umas fofoquinhas pela manhã, né? De ter aquela treta de quem roubou a mistura da marmita, que às vezes rolava. Rolava, gente, rolava nesse trabalho aí delas. Eu até pedi se tem alguma história de marmita. Tô esperando, viu, gente, até hoje, porque eu amo contar a história de marmita roubada. Enfim, meus amores, começou essa saga de procurar um outro trabalho ali naquela cidade, porque pelo menos ela queria ficar perto das pessoas que ela conhecia, né? Os amigos que ela fez durante a vida dela. Quando a Miriam soube, ela ficou chateada, o pessoal do trabalho ficou chateado. Passado um tempo, a Miriam veio conversar com a Laura de talvez ali, quem sabe, a Laura pudesse fazer uma entrevista na empresa do Ariel. O Ariel, lembra que eu falei para vocês? Trabalhava numa empresa que era parecida com a empresa da Miriam, que é a mesma empresa da Laura, né? E aí a Laura falou, Por que não? deu um tapazinho ali no currículo dela, que precisava atualizar, mandou pro Ariel e ele disse, Olha, Laura, tem uma vaga de recepcionista lá na minha empresa. Como você já sabe, a empresa presta os mesmos serviços que a sua empresa costumava prestar. E como você já sabe fazer o trabalho, você estando lá num cargo de recepcionista, fica muito mais fácil para eu te indicar quando abrirem novas vagas daqui a alguns meses na área que você já tem experiência. Você gostaria? ô, gente, mas é claro que a Laura gostaria. Ela aceitou na hora, deu o tapazinho no currículo, enviou para o Ariel. Foi para a entrevista e passou. Laura agora trabalharia na recepção da empresa do Ariel. Deu tudo certo. A Laura começou a trabalhar na empresa, ela estava curtindo muito e o tempo foi passando. 1 mês, 2, 3. Como a Laura estava com a carteira assinada, ela já não receberia mais o seguro-desemprego. A gente só recebe o nosso seguro-desemprego até começar a trabalhar de novo, né, gente? Aliás, tem um certo período, mas se dentro daquele período que você está recebendo ainda está válido e você começa a trabalhar, normalmente você para de receber quando assina a sua carteira. E a Laura, ela recebeu o seguro-desemprego acho que 1 mês e ela já conseguiu esse trabalho. Então, o único dinheiro que ela podia contar, além do seu salário, era aquele dinheirinho que ela tinha guardado, que eu falei para vocês. O que rolou? A Laura chegou para a Miriam com um pedido. 3 meses após ela começar a trabalhar na empresa do Ariel, a Laura pediu para morar na casa da Miriam. Mas por que morar? Então, é aqui que eu falo para vocês que a história começa a ficar um pouco diferente e um pouco mais esquisita do que vocês estão acostumados. A Laura enviou essa história e ela tem plena consciência de que vocês não vão ficar do lado dela. Ela sabe que ela
é a errada aqui, né? Tô botando aspas porque vocês não sabem ainda o que tá rolando. Ela sabe, gente. Ela sabe que ela é errada nessa história. Ela sabe que vai ter julgamentos, mas ela tá querendo colocar isso pra fora. E aí, não vai dar pra te apoiar, né, Laura? Mas assim, ó, a Laura queria morar na casa da Miriam pra ficar mais perto do Ariel. Para de ser doida! Ô, gente, peraí. O Ariel não é o namorado da sua melhor amiga, não? Da Miriam? Pois é. O que aconteceu foi que durante esses 3 meses, pegando carona às vezes com o Ariel, tendo esse contato com ele direto ali na empresa, a Laura se apaixonou. A Laura se apaixonou por ele. Ela não chegou a se declarar nem nada. Eles não tiveram nenhum caso, tá, gente? Mas ela se apaixonou. E aí, ela não queria fazer nenhum movimento, ela não queria trair a amiga dela, mas ela deu uma piradinha, gente, e pediu pra morar com a Miriam. Ela alegou que a pessoa que aluga o apartamento, né, o dono do apartamento que ela alugava, pediu o apartamento, que ela não teria pra onde ir, até ela arrumar uma outra casa, ela teria que ficar em algum lugar. E como na casa da Miriam tinha um quarto sobrando, ela poderia pagar ali um aluguel, ajudar nas contas e ficar nesse tempo, 1 mês, no máximo 2 meses, até ela achar outra casa. Era verdade, gente? Nem um pouco. E aí, Laura, por quê? Se você não tem a intenção de, se declarar ou falar a verdade para sua amiga nem nada, você tá arrumando coisa aqui para sua cabeça. Isso aqui é inaceitável. E eu tenho certeza que todo mundo que estiver escutando agora aqui, infelizmente, não vai ficar do seu lado. Porque não tem cabimento isso aqui, Laura. Eu disse pra ela, gente, que vocês e eu, que contaria a história, não tem como ficar. Não tem como ficar do lado dela. E, gente, Miriam, vocês lembram que Miriam é boazinha demais? Que Miriam não sabe falar não? Vocês acham que Miriam ia falar não pra sua melhor amiga, que na cabeça dela tava passando por poucas e boas? Que não tinha uma família para dar suporte. Isso é o que ela achava, né? Ela não tinha financeiramente, mas ela tinha pai e mãe ali presente. Mas não tinha uma família para dar um suporte financeiro, coisa que ela tinha. A Miriam tinha. Tava perdendo a casa e a Miriam tinha. Tinha perdido o emprego que ela tanto gostava, mas a Miriam continuou lá. Eu não sei se a Miriam se sentiu um pouco culpada aqui, juntou também dela ser muito boazinha e não saber falar não. Eu só sei que a Laura fez a malinha dela com os paninhos de bunda e foi para casa do Ariel e da Miriam ficar lá, a princípio por 1 mês, para ver como que ia ser as coisas, né? E se desse certo, se ela conseguisse arrumar uma outra casa, ela sairia, se não, ela poderia ficar mais um pouco até achar. Conversou com o Ariel, ia ser bom porque os dois podiam ir e voltar ao trabalho, a Miriam, coitada, pensando, e a Laura com essas segundas intenções. Então, quando eu disse que essa história aqui ia ser um pouco diferente, gente, é porque a gente está vendo ela do ponto de vista da pessoa que está errada. Normalmente, quando as histórias chegam aqui, né, e tem esse cunho de certo e errado, porque nem sempre tem, às vezes é uma história dramática, enfim, a gente recebe da pessoa, e não é a pessoa que errou ou que causou aquilo que manda pra gente. Normalmente é a pessoa que é atingida, é a vítima. E a Laura sabe que ela não é vítima. Ela diz que ela se perdeu tanto nessa paixão aí, que ela não estava conseguindo ver nada. E era tão tosco, porque não era recíproco. Até ela se declarar. Que foi o que ela fez. Então, como que isso rolou? Ela foi morar na casa da Miriam, pegou as coisas, foi pro quarto, fez a mudança. Miriam e Ariel, gente, queridos demais. Ajudaram com tudo, levaram todas as coisas dela, colocaram no quarto. Gente, tudo. A Laura disse que ela não sabe, ela sentia, na verdade, que essa paixonite, enfim, o que ela estava sentindo ali pelo Ariel, era algo muito novo. Ela já tinha tido relacionamentos, namorados, mas era uma coisa muito nova, ela não soube descrever. E aí eu até falei pra ela, você acha que era só paixão ou você acha que poderia ter sido um pouquinho ali de inveja de ver a sua amiga vivendo uma vida que talvez você queria estar vivendo também? E ela disse que sim, que também era isso, mas ela só consegue ver isso agora.
né? Então, gente, o que aconteceu? Voltando aqui. Começaram os dias a se passar. A Laura foi trabalhar e ela pegava carona todos os dias com o Ariel para ir e para voltar do trabalho, porque eles entravam e saíam na mesma hora. Era um escritório ali, segunda a sexta. A Miriam continuou no outro trabalho, ela também tinha o carro dela, ia para lá, voltava. De noite, a Laura treinava, eles tinham algumas rotinas assim, cada um fazia alguma coisa e eles se reuniam para comer também juntos. Achei a Miriam muito, muito, muito querida, sem saber, né, que estava abrigando a amiga onça dentro de casa, mas a Miriam comprava coisas para Laura. Às vezes deixava, sei lá, um Danone, alguma coisa que ela gostava. A Miriam era aquela pessoa que cuida muito, sabe? Que a linguagem do amor dela é cuidado, é presentear, é deixar você bem ali na casa, né? Ser uma boa host. E eu não acredito na minha cabeça que a Laura estava afim do namorado da amiga vendo tudo isso. Mas tudo bem. A gente não manda aí no coração nas loucuras que ele, né, exige da gente. A Laura decidiu que ela, se fosse para ela sofrer, pelo menos ela ia colocar para fora, para ver se era recíproco. E aqui eu te pergunto, e se for? Você vai ganhar um macho e vai perder a tua melhor amiga? É isso que você quer? Você já se enfiou dentro da casa dela. Com que intuito? Porque você poderia ter se apaixonado por ele de longe na sua casinha, né? Muito, muito, muito feio. É difícil, gente. E eu tô falando e dando super a minha opinião aqui, diferente de alguns episódios que eu fico, às vezes, um pouco mais neutra, porque isso aqui me pegou demais e porque a própria Laura disse. Pode descer a lenha mesmo. Eu sei que eu tô errada. Amiga, não tem como te defender. E, gente, ela tava tão birutinha das ideias que um dia, voltando do trabalho, ela se declarou pro Ariel, dentro do carro. Eles estavam falando de, tipo, conversa assim, né, de namoro, de casamento. Ela chegou a perguntar pro Ariel se ele tinha intenção de casar, se ele queria casar com a Miriam, esse tipo de coisa. O Ariel, em nenhum momento, demonstrou estar afim da Laura, ou dar alguma condição. E essas perguntas que ela fazia ali eram mais e mais invasivas para ver se ele caía ali dentro, né, do bote que ela estava querendo dar. E vendo que ele não estava cedendo ali a nenhuma das perguntinhas de duplo sentido dela, a Laura foi bem direta. Ela olhou pro Ariel e disse: Eu tô afim de você. Eu sei que é errado, eu amo a Miriam, mas eu tô apaixonada, eu não sei o que tá acontecendo. Eu amo o seu jeito, eu me apaixonei pela pessoa que você é, e agora eu tô aqui. Vai ver, eu e a Miriam somos tão amigas que a gente tem até o gosto parecido. Eu tô confusa, mas eu resolvi falar pra você porque eu tô muito afim de você. O Ariel, gente, ficou com os olhinhos arregalados. Eu acho que ele não fazia ideia que isso ia sair da boca dela. Até aquele momento, ela nunca teve nenhuma intenção, assim, nunca provocou ele sexualmente de alguma maneira. Ela não ficava fazendo jogos de... que a gente escuta em algumas histórias, né? Pessoas colocam alguém dentro de casa e a pessoa fica andando lá de cueca, ou sem toalha, ou de calcinha. Mas não. A Laura era muito contida porque realmente ela tinha um medo muito grande de magoar a Miriam. Mas aí, Laura, e isso aqui? A chance de chegar no ouvido dela é 100%, porque se ele falar pra você que é recíproco, então vocês vão ficar juntos, vai chegar nela. E se ele falar que não, como é que você vai lidar com isso morando dentro da casa deles? Complicado demais. O Ariel faltou palavras ali pra ele calcular qualquer coisa antes de falar, e ele realmente ficou mudo. A única coisa que ele conseguiu ali falar era que ele gostava da Miriam e que ele estava com a Miriam, que ele tinha um carinho muito grande pela Laura, mas que não era legal essa situação. E que morar ali dentro da mesma casa, sabendo isso agora, iria ficar uma coisa um pouco desconfortável. E foi aí que a Laura, boca de sacola, boca grande, na verdade, confessou pro Ariel que não tinha dono de apartamento pedindo nada, que ela se colocou dentro da casa por já estar afim dele desde o começo, gente. E o Ariel teve uma atitude aqui
que eu aplaudi de pé. O Ariel deu um prazo para Laura. Ele disse que ela estava indo muito bem no emprego, que o pessoal gostava dela, que ela tinha chances de crescer lá, mas que ela tinha determinado tempo ali para sair da casa, que era um tempo antes do combinado, porque se ela não saísse, ele ia contar para Miriam tudo. E que se ela quisesse preservar a amizade das duas ali, ela sairia por bem e não por mal. Agora, vocês imaginam tomar esse toco depois de ter feito tudo isso que ela fez? É um bom bem feito, né, Laura? Você tá colocando em risco mais do que a sua amizade, meu amor. Muitas coisas mesmo. E pra quê, gente? A troco de quê? Tem tanto homem, tem tantas pessoas. A Miriam é linda, a Laura é linda. Eu vi a foto das duas. O Ariel é ok, gente. Ele é super ok, tá? Aqui é o meu gostinho pessoal também. Ele não é um cara feio, mas assim, tem outros caras. Eu acho que a Laura, ela se apaixonou mais pela ideia do Ariel. Ela tá há muito tempo, só ela e a Miriam colada. A Miriam começa a sair com um cara muito legal, um cara que trata ela bem, algo que a Laura também nunca teve. E aí ela começa a ter esses sintomas de amor. Talvez ela não soube separar o que era dela, o que era da amiga, o que eram as questões dela, o que não era. E nessas, ela acabou se apaixonando por o cara que estava ali, ajudando ela, a amiga, sendo um cara legal, sendo um cara amoroso. Só que não era só pra você, era pra Miriam, Laura. Você é uma amiga que tá ali, que também, né, merece ser tratada bem, mas ele não estava fazendo tudo isso por você também. Ele estava fazendo pela Miriam e você é uma amiga, logo você é um colateral aí desse relacionamento. É normal, você tem um namorado, um marido, o mínimo que você gostaria, o que você quer, é que ele trate bem a sua amiga. É que você fala assim, amor, por exemplo, eu com meu marido, ele é amigo das minhas amigas, todas, muito. Então, às vezes eu falo assim, amor, a Vivi vai mudar, vamos lá no domingo ajudar a fazer a mudança? Vamos. Ele vai falar vamos, porque ele é esse cara. Ele é tipo o Ariel, gente, aqui da história. Ele é esse cara bonzinho também. Então, gente, ser bonzinho não significa que a pessoa está dando em cima de você. Mesmo que inconsciente, talvez seja isso que a Laura achava ou sentia. E aqui eu tô passando essa visão vindo dela, porque sim, ela está na terapia agora. Para poder tratar isso, para poder tratar essa questão. E tem mais, né? Depois desse dia que ela se declarou e o Ariel disse não, muito obrigado, ele deu esse prazo aí, vamos dizer que, sei lá, deu um mês para ela contar para Miriam o que estava rolando, ou simplesmente sair de lá e ele não iria contar. Ele não queria, né? Ele não quer, eu acho, causar esse incômodo. Ele não sabe como que a Miriam vai receber isso, provavelmente. E uma coisa que ele disse é que a Miriam coloca a Laura num pedestal. E que seria totalmente, assim, heartbreaking, né? Ela ficaria com o coração muito partido se ela soubesse essa história. E ele não está disposto a também colocar a Miriam nessa posição. Aí eu já não concordo muito, né, gente? Porque aí fica um segredo entre Ariel e Laura, enfim. Aí eu vou deixar com vocês lá no Telegram, porque isso aqui tá acontecendo agora, antes que dê o prazo da Laura ter que sair da casa. Faltam mais ou menos 3 semanas para isso acontecer. O Ariel tá cumprindo com a palavra dele. Ele não contou nada pra Miriam. A Laura tá procurando casa, mas ela não acha. E agora que ela teve um cheque de realidade de que o gato não tá afim dela, ela deve ter caído um pouco na real. E a chavezinha do amor dela agora mudou pro medo. E a Laura tá com medo da Miriam descobrir tudo isso, que assim, ela nem sabe dizer. Agora parece que ela tá caindo um pouco mais na real e despertando daquela paixonite idiota, palavras dela. Por quê? A amizade vale muito mais, gente. Mas vale muito mais. Ainda mais uma amizade dessa. A pessoa ofereceu a sua casa, abriu as portas da sua casa. O marido, namorado, tá ali, te deu um emprego, né? Te ajudou a arrumar um emprego, te recolocou no mercado.
Você só tem aquelas pessoas praticamente, elas são como uma segunda família pra você. Pra quê, Laura? Pra quê? Te pergunto, pra quê? E nesse trabalho novo aí, não tem outros caras não? Já que você quer ficar com alguém no trabalho? Não tem outros caras não pra você dar uma olhadinha? Talvez alguém que seja solteiro? A real é que a Laura tá muito mal agora, gente. E eu tô aqui só... Ai, Cacá crying. Ela tá muito mal e eu tô aqui só pisando em cima. Mas eu tô porque eu falei pra ela que eu iria. Assim como eu faria com qualquer outra história se ela não fosse a protagonista aqui. A Miriam não imagina nada, tá super feliz. E essa semana, a Laura contou pra Miriam que ela vai sair. Que ela acha que é melhor, que ela acha que tá invadindo muito a privacidade do casal, que não quer atrapalhar e que ela já tá procurando casa. Só que ela tá com medo, porque o Ariel, desconfortável, começou a arrumar desculpas, tá trabalhando de casa alguns dias, então ela tem que pegar ônibus, às vezes metrô, pra ir pro trabalho, não tá tendo carona. Ele tá evitando, gente. Faz uma semana que ela se declarou pra ele, mais ou menos. Ela tá com vergonha, ele tá evitando ela, e eu disse, né, Laura, você tá com vergonha porque ele te deu um fora, ou você tá com vergonha porque você caiu na real do que você fez? Os dois, Mari. Os dois. Essa foi a resposta dela. Então, gente, a questão é o seguinte. A Laura tá procurando casa, o Ariel tá ameaçando ela, né, pra sair o quanto antes, e ele disse que ele não pode garantir que não vai contar pra Miriam quando ela sair de lá, da casa. Porque ele não quer também uma amiga falsa. Ele julga que a Laura agora é uma amiga falsa. Olha o problema que a Laura arrumou. Vocês estão vendo? O nó. É um nó. Ela tem que sair de lá. O Ariel provavelmente vai contar para a melhor amiga dela sobre esse fato da declaração. E ela também, né, disse que não tinha nada lá com o aluguel dela. Ela confessou para ele, achando que isso talvez ia amolecer o coração. E não amoleceu. É só mais uma coisa na conta dela de coisas que ela fez errado para tentar chegar ali onde ela chegou, né? Eu quero saber de vocês. O que fazer? O que fariam nessa situação? É difícil porque eu sei que muitos de vocês não estão do lado da Laura, assim como eu. Gente, nem a Laura tá do lado da Laura, tá? Ela realmente tá arrependida. Ela tá triste com as ações dela. Ela tá levando isso pra terapia. Ela começou a terapia tem mais ou menos... Só fez, assim, 5 sessões, não fez muitas sessões, mas já tá começando a entender o porquê que ela fez isso, e todas essas opiniões que eu trouxe aqui, um pouco mais agressivas, um pouco mais assertivas, são também coisas que estão vindo pra ela na terapia, tá, gente? Nem tudo que eu tô usando aqui são as minhas próprias palavras, saibam. E aí ela quer saber, será que tem como salvar essa amizade? Será que ela conta pra Miriam antes do Ariel contar? Ou será que ela espera ele contar? Ou será que ela mente? Ela não sabe, ela tá muito perdida. Ela sabe que errou, tá? Não precisa ir lá falar, você errou. Ela sabe que errou. Ela sabe. O que ela quer saber não é isso. A Miriam tá precisando aí de opiniões sobre como levar esse assunto nas próximas semanas. E aí, pra saber isso, só lá no nosso grupo do Telegram. A Laura tá de olho na opinião de vocês. Mandem conselhos. O que vocês acham que ela deve fazer? Se ela deve cortar relações com Miriam, com Ariel, porque o que ela fez foi tão errado que não vale nem a pena conversar. Às vezes é isso que ela pensa, sabe? Só sumir de tanta vergonha que ela tá sentindo. Ou se ela deve conversar com a Miriam, dizer que errou, falar que tá na terapia, que entende exatamente onde foi que virou uma chave na cabeça dela e ela começou a achar que estava apaixonada por Ariel. Lembrando que temos recortes aqui apenas, não temos a história toda. É uma amizade longa, é uma amizade que passou por muitas outras coisas e as duas sempre estavam uma do lado da outra, inclusive durante outros namoros que elas tiveram. Mas esse Ariel aí mexeu com a cabeça da Laura. E agora que ela tomou um fora, ela tá perdidinha com medo de ele colocar, né, uma contra a outra, talvez até de uma maneira, enfim, que inventando mais coisa. Ela não sabe, ela não conhece ele direito. A gente também não. E para isso, para dar a opinião de vocês, a Laura, eu e todo mundo aqui desse podcast estamos de olho nos comentários. Eu amo que vocês sempre trazem outros ângulos e coisas aqui que às vezes eu não falo, poderia ter falado, vocês falam lá.
Então, gente, mandem opinião lá, porque é pra isso que a pessoa envia história aqui, normalmente, tá bom? Ufa! Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!